Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Atos, capítulo 10. Eu tenho uma palavra que eu creio que é do coração do Senhor. Está em Atos, capítulo 10. Se você está anotando a mensagem, eu queria que você escrevesse o tema, o que nós vamos conversar nesse tempo. A graça para transformar uma geração. A graça para transformar uma geração. Atos capítulo 10, a palavra de Deus diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, ao telhado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Se nós olharmos livros da Bíblia, a gente vai perceber que cada um deles tem um propósito muito claro de nos mostrar ou uma faceta de Deus, ou uma dimensão histórica daquilo que Deus faz na vida do homem. Por exemplo, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, vemos não só a ideia da criação do homem, como vemos também a história de Deus na vida dos patriarcas, como Abraão, como José, como Jacó, homens que viveram de fé em fé, e Deus interviu na história desses homens. Quando lemos a história de Êxodo, a história de Moisés, vemos a dimensão de um Deus que liberta o povo. Quando olhamos para um livro, por exemplo, como Salmos, vemos não o enfoque da ação de Deus, mas do homem adorando a Deus com orações cantadas. Vemos que cada livro da Bíblia vai nos revelando um pouco sobre o que Deus faz, sobre como o homem reage a tudo isso, até que nós chegamos aos evangelhos no Novo Testamento e percebemos a vida de Jesus sendo apresentada. Mateus, Marcos, Lucas e João nos mostram quem Jesus é, nos apresentam não só o que ele falou, mas a sua obra na cruz e a sua ressurreição. Agora, irmãos, quando a gente chega no livro de Atos, o que nos é apresentado não é simplesmente a ideia daquilo que Deus fez na vida de patriarcas, na vida de Cristo Jesus, mas o que nós vemos no livro de Atos é um modelo de igreja a ser copiado. O que nós vemos em Atos Apóstolos é uma igreja sendo levantada para testemunhar daquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa. O livro de Atos é o começo de uma história que não terminou. É uma história que só vai terminar quando Jesus vier buscar a sua igreja e nós vamos subir juntamente com ele, amém, gente? Essa história só vai terminar lá. É um livro que tem começo, mas ainda não tem o seu desfecho. É um livro fundamental se você quer entender como viver hoje no Brasil como igreja.
Agora, quando você olha para o livro de Atos, você ainda percebe que tem momentos assim decisivos no livro de Atos. Por exemplo, Atos 2 é um capítulo, na minha opinião, marcante, não só para eles, mas também para nós, que é o famoso Pentecoste, onde o Espírito Santo vem sobre a igreja, e ali começa um avivamento muito glorioso. Mas se você caminhar um pouco mais à frente, no final do capítulo 7, você vai ver a morte de um grande homem chamado Estevão. E a morte de Estevão foi crucial, e é crucial no livro de Atos, porque houve a dispersão da igreja. Pela perseguição em Jerusalém, a igreja começou a sair de Jerusalém, e o capítulo 8 nos registra Filipe, o evangelista, indo para Samaria. A palavra de Deus se espalhando. No capítulo 9, vemos a conversão de um grande homem de Deus chamado Saulo. No capítulo 15, também decisivo na história da igreja, porque a igreja se reúne e faz um chamado Concílio de Jerusalém, onde a questão gentílica e judaica é resolvida, onde a questão não é enterrada, mas é decidida ali entre os apóstolos. Mas, irmãos, eu quero colocar o texto que a gente acabou de ler como um desses momentos no livro de Atos decisivo. É um momento marcante o que nós acabamos de ler. É um momento decisivo na história da igreja. Porque aqui começa a minha e a sua história. Aqui começa eu e você. Aqui a primeira pessoa dessa linhagem é convertida. Aqui está a conversão de um grande homem que abriu espaço para que nós estivéssemos aqui. Foi o primeiro homem não judeu a se converter. E esse homem é Cornélio. A graça de Deus alcança Cornélio e transforma uma geração, não apenas de judeus, mas agora uma nação gentílica será transformada. Esse mover é tão forte, irmãos, que chegou até hoje aqui, 2018, em Belo Horizonte, no Brasil. Fala para o seu irmão assim, o avivamento de Deus, ele vai de geração em geração. Essa graça que nos justifica, essa graça que transforma uma geração, é uma graça que alcançou a vida de Cornélio, mas começou não com Cornélio. Essa história começa com a graça de Deus alcançando os altos e baixos de um homem chamado Pedro. O pregador para Cornélio aqui, irmãos, é bem interessante. Cornélio já era um homem piedoso, diz a Bíblia, piedoso e temente a Deus. Cornélio dava esmolas, fazia orações. Cornélio viu um anjo na frente dele, mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é porque se tem uma visão angelical, não é porque a pessoa é piedosa ou temente a Deus, ou dá esmola, ou faz oração, que ela é salva. Uma pessoa só é salva por receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. E os anjos, o anjo que aparece não prega para ele, porque a tarefa de pregar é do homem, a tarefa de pregar é daqueles que foram enviados por Deus. Por isso o anjo manda ele chamar um homem chamado Pedro. E Pedro, irmão, já traz para nós a primeira verdade que um homem de Deus precisa para ser canal de uma graça que transforma a geração. Se você está anotando, anote isso. A graça quer nos alcançar nos nossos altos e baixos. Vamos ser sinceros e rasgados aqui essa noite. Todos nós já tivemos momentos na vida de altos e baixos. Os altos são aqueles momentos de euforia, de alegria, que você está eufórico com alguma coisa, com alguma notícia boa. E o momento baixo que eu me refiro é aquele momento que você pisou na bola, que você errou, que você fracassou, ou que alguma coisa não foi para frente. Quem aqui já passou por altos e baixos? Levanta a mão e o pé. O pé é para confirmar, né? Momento da vida que a gente está lá em cima. E momentos da vida que parece que a gente está lá embaixo. Irmão, Pedro é especial não só pelo trabalhar de Deus na vida dele, mas por nos mostrar vários momentos de altos e baixos. É muito interessante, um dia Jesus vira para os discípulos e fala assim: quem o povo diz que eu sou? Aí o pessoal responde, olha, uns dizem que isso é Elias, outros dizem, aí falou o nome de profeta. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim para eles: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro vira para Jesus e fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Momento alto, irmão. E quando ele falou isso, Jesus virou para ele e falou assim: olha, não foi carne, nem foi sangue que te revelou, mas o próprio Pai que está nos céus. Irmão, quando Jesus disse isso, ele falou assim: essa revelação aí que tu falou, é a pedra que a igreja será fundamentada.
E você também será um fragmento dessa rocha. Tu também é Pedro. Agora me escute. Deus vai edificar o seu ministério. Deus vai edificar a sua casa, a sua família, quando você se entregar a revelações que são do céu. Nada será edificado sobre homens. Tudo será edificado sobre a rocha chamada Cristo. A igreja seria edificada na revelação que Pedro tem. Que lindo, revelação do Pai. Pedro foi boca do Pai na terra, na frente de Jesus. E a igreja seria edificada sobre essa rocha. Em um momento alto, ápice, lá em cima. Mas, tempos depois, Jesus está lá dizendo que ele vai morrer e que no terceiro dia ele vai ressuscitar. Pedro vira para ele e fala assim: Senhor, vem cá, tem compaixão de ti? De modo algum te sucederá isso. Irmão, Jesus nem falou com Pedro. Jesus já falou com quem estava mandando a mensagem. Jesus vira para Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmão, em um momento alto, Pedro estava edificando a igreja. Num outro momento baixo, ele ia acabar com a história da igreja. Porque se Jesus não morre e não vai ressuscitar, a igreja não é fundamentada nele. Irmão, tem momento alto que a gente está edificando a igreja, e tem momento baixo que parece que a gente está destruindo o que Deus chamou a gente para edificar. Eu acho muito forte o que Pedro diz para Jesus, porque ele fala assim: Senhor, tem compaixão de ti? Irmão, bonitinho, né? Bonitinho. É tipo assim, pensa no Senhor, uma coisa ruim dessa não vai acontecer contigo. Senhor, pensa mais em você. Alunos, tenho certeza que muita gente fala assim: cara, você trabalha todo dia, ainda vem estudar à noite no Carisma. Tem compaixão de você. Pensa mais em você. Irmão, é muitas vezes pensando só na gente, que muita gente aí fora tem morrido sem salvação. Graças a Deus, Jesus não pensou só nele. Jesus pensou em mim e em você. Muitas vezes o que você acha que vai te preservar, vai te matar. Muitas vezes o que você acha que está te preservando, vai deixar outras pessoas na destruição. Momento alto de Pedro, ele é a revelação em boca do Pai. Momento baixo de Pedro, ele é boca de Satanás. Irmão, você olha para Pedro, a Bíblia diz que houve uma ocasião onde o barco de Pedro e dos discípulos estavam numa tempestade, que segundo o original grego, a dimensão de tempestade que estava acontecendo ali, o barco estava sendo açoitado. A palavra açoitada, usada no grego, é a palavra usada para uma mãe que bate no filho com uma vara. O que o escritor está dizendo? Que o barco de Pedro e dos demais discípulos está apanhando da água como uma mãe bate em uma criança. O barco está apanhando. E aí Jesus não está no barco, os pescadores desesperados. Irmão, Jesus vem andando por sobre as águas. Agora, irmãos, cá para nós aqui. O barco está apanhando de onda, Jesus vem andando por sobre as águas. Até você e eu iríamos fazer o que eles fizeram. Irmão, eles gritaram de medo, você imagina? Vê um vulto andando no meio da escuridão. Aquele bando de homem barbado gritou assim: coragem. É Jesus respondendo já, né? Eles gritam assim: é um fantasma. Por quê? Porque havia uma cultura, uma lenda da época, que a morte viria buscar a alma dos pescadores em uma tempestade. Eles achavam que era a morte chegando, mas era a vida chegando. Irmãos, isso é cansaço. Era a vida que estava chegando. Eu quero dizer para você, não é a morte que está chegando, é a vida que está se aproximando. E aí, irmão, pensa comigo, que momento alto. Eu daria um queijo para ver essa cena. Pedro vira para Jesus e fala assim: se é o Senhor mesmo,
acalma a tempestade. Foi isso? Ué, Pedro não pediu para acalmar a tempestade? Pedro disse assim, se é o Senhor mesmo, manda uma palavra. Irmão, tem gente que no meio do problema só pensa em Deus acalmar o problema. Mas Deus quer te dar uma experiência no meio do problema. Deus está querendo levantar uma geração que quer ter experiência no meio das tempestades da vida. Porque tempestade, gente, vem e vai. Mas experiência com Deus vai ficar para sempre. Pedro disse, se é o Senhor mesmo, manda uma palavra. Cara, é demais. Porque aqui, volta comigo. O barco está apanhando de água. Irmão, imagina Pedro saindo de um barco assim. E nessa hora, eu sou fã de uma coisa que Pedro não fez. Sou fã. Quando Pedro está para sair, irmão, Pedro não dá uma olhadinha para trás e fala assim, mas ninguém vai comigo? Igual mulher quando vai para o banheiro, já viu? Amiga, vamos. Eu acho engraçado que a outra que vai, não vai fazer nada, mas é só para... A outra não vira para ela e fala assim, mas eu não estou com vontade de fazer nada. Não, é só para comigo. Pedro não olha para trás e fala assim, gente, vamos comigo. Ele não faz isso, sabe por quê? Foi ele que recebeu a palavra. Muita gente não vai com você e para de fazer as pessoas tentarem ir com você, porque a palavra é só para você. Vai! Mas, irmão, só eu estou me dando a esse mover de Deus, só eu estou fazendo. Irmão, tem gente com uma síndrome de Marta. Eu estou trabalhando e ela fica aí parada com o Senhor. Para de brigar com gente que não faz o que Deus te chamou para fazer, irmão. Faça. Mas está todo mundo na igreja frio. Mas aqui na minha frente tem gente que vai estar quente em avivamento a Deus. Tem discípulo que fica no barco mesmo e ele gosta de ficar no barco. Mas no momento alto de Pedro, irmão, ele sai dali. Que coisa tremenda. Pedro sai e começa a andar nas águas. Gente, que coisa mais louca devia ter sido isso. Andando em cima de uma água que não leva ele para baixo. A lei da gravidade não está funcionando. Mas de repente, vem um momento baixo. Irmão, aí começa a olhar a força do vento. Começa a afundar. O fato de você ter saído do barco não diz que o vento vai parar de soprar. Nós queremos sair do barco e já ver algo sobrenatural à nossa volta acontecendo. Mas o que Deus está moldando é um homem com fé para olhar apenas para Jesus, autor e consumador da fé. Eu já andei, Drummond, eu já corri, eu já saí de uma zona de conforto. Mas, meu irmão, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar essa boa obra na tua história. A graça de Deus começou, a graça de Deus vai terminar. Agora, irmão, na minha opinião, um dos momentos mais baixos de Pedro está no finalzinho da vida de Jesus na terra. Irmão, pensa comigo. Se fosse um grande homem de Deus te entregando uma palavra profética, você pelo menos não ia ponderar e falar assim, deixa eu orar. Irmão, gente humilde, quando um homem de Deus está sendo usado para falar alguma coisa, a pessoa pelo menos para dar uma orada. Agora pensa comigo aqui. Quem falou o que eu vou acabar de dizer, que eu vou falar agora, é o próprio Rei da Glória. Ele viu Jesus fazendo milagres e sinais, ressuscitar morto, revelar coisas incríveis. Aí Jesus vira para ele e fala assim, você vai me negar 3 vezes. Irmão, não era para o Pedrão abaixar a cabeça e falar assim, me ajuda aí. O senhor está falando é verdade, quem sou eu? Isso, me ajuda, eu não quero fazer isso não. Mas ele vira para Jesus, irmãos, em palavras atuais, contemporâneas. Ele vira para Jesus e fala assim, você é profetada. De modo nenhum
vou fazer um negócio desse. A autossuficiência de Pedro leva ele a não ouvir o que Jesus estava dizendo. E o que acontece logo depois, Drummond? O que acontece logo depois, nós sabemos, Pedro negou Jesus 3 vezes. E diz a Bíblia que ele chorou amargamente. É lindo você perceber uma coisa. Quando Jesus aparece, ele chama Pedro. Ele se mostra aos discípulos. Quase 50 dias depois, preste atenção que você vai ouvir. Quase 50 dias depois, que Pedro negou Jesus 3 vezes, ele foi o pregador de Pentecostes. Porque a graça da sua história será maior do que o fracasso do seu passado. A graça de Deus na sua vida será maior que seus fracassos. Você já afundou, você já foi boca para dizer coisas que não eram para ser ditas, você talvez com a sua atitude negou Jesus, mas a graça transformará pescadores de homens em pescadores de almas. Cumpriu-se a palavra de Jesus, irmãos. Ele é o primeiro pregador a jogar rede para a salvação. Porque quando Jesus entrou no barco dele, falou assim, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Ou seja, Pedro é o primeiro a ser o pescador de homens. Deus disse para ele, Jesus disse para ele, você tem as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Irmão, ele é o primeiro a abrir a porta da salvação. E aqui em Atos 10, ele é o primeiro a abrir a porta da salvação para os gentios. Irmão, por que você está dizendo isso? Porque a graça que alcançou Pedro nos seus altos e baixos, agora está chamando ele a fazer uma coisa muito incomum. Aliás, a graça de Deus, ela só nos alcança plenamente quando ela transforma a maneira que nós lidamos com os nossos inimigos. Dá um sorriso para mim essa noite. Oh, glória. O Velho Testamento inteiro mostra o povo de Israel lidando com inimigos. A Síria, a Babilônia, o Egito. E você percebe que a postura de Deus é libertar o povo. E não só libertar o povo, mas que esse povo se levante para lutar contra o inimigo. E o que você vê são ferimentos, são mortes, são situações onde para lidar com o inimigo, você ataca. Para lidar com o opressor, você vai contra ele. Aí, irmão, quando Jesus está sendo preso pelo opressor da época, que era o Império Romano, através dos religiosos judeus. Você repara uma coisa? Quando vem o inimigo, Pedro, irmão, olha só, está andando 3 anos com Jesus Cristo. 3 anos com o amor encarnado. Quando Jesus é avistado pelos guardas do templo, irmão, Pedro pega a espada e dá na orelha de um soldado a ponto de decepar a orelha, gente. Você imagina, pastor Léo aqui na frente, aí o pastor Márcio perto, aí o pastor Léo vai dar um soco na cara de alguém, está amarrado. E o pastor Márcio vê a cena, pega uma toalha e vai secar o rosto do sujeito. Só para você ter ideia. Jesus vai lá e conserta a situação. Porque na cabeça de Pedro, o opressor, você tem que usar a espada para ferir o opressor. Irmão, por que você está dizendo isso? Porque o bom humor de Deus é maravilhoso, irmão. Quem é o primeiro gentil, quem é o primeiro não judeu a se converter? É um homem chamado Cornélio, centurião da corte. O que significa isso? Ele era chefe de 100 soldados romanos. O primeiro a receber a Cristo era o opressor em Jerusalém. E o primeiro pregador para esse tipo de pessoa era o homem que tinha usado uma espada para ferir um soldado. Porque quando a graça nos alcança, ela vai transformar a maneira que nós lidamos com os nossos inimigos. Aleluia. Deus está nos chamando a largar os instrumentos de ferir para tomar os instrumentos de curar.
A espada pode ter ferido no passado, mas Deus te deu uma espada viva e eficaz para trazer salvação hoje. A gente fala assim para mim, mas Drummond do céu, eu não gosto de fulano de tal, eu não vou com a cara de fulano de tal é muito difícil. Quem é que lida com gente difícil aí no seu dia a dia? Levanta aí a mão aí. Aí alguém fala assim para você, cara, ora por essa pessoa. Irmão, a mentalidade nossa, meritocrática, ela fala o seguinte, ele não merece. Ele não merece que eu ore por ele, não. Ele merece que seja difamado, ele merece o pior que tem. Irmão, preste atenção, graça é um favor que nós não merecemos. Quando você ora por alguém que na tua cabeça merecia o pior, você está dando para ele a manifestação da graça que te alcançou. E está na hora de uma geração exercitada na graça. É quando Deus coloca no seu coração assim, dá um presente para ele. E o melhor que você puder comprar, dá para ele. Aí você fala assim, Senhor, essa pessoa não merece nada. Mas irmão, é o mundo que só dá aos outros o que acha que os outros merecem. Mas a igreja foi alcançada por um favor que ela não merece. A graça de Deus. A graça de Deus transforma a maneira que lidamos com os nossos inimigos. E por fim, irmãos, a graça arrancou de Pedro, e para mim é assustador falar isso. A graça tirou de Pedro a impiedade no coração dele, para que Pedro pudesse tocar um ímpio. Por favor, preste atenção no que eu vou te falar. Deus deu uma visão para Pedro de um lençol que vinha dos céus. De acordo com a lei, os animais que estavam assim expostos, que ele deveria matar e comer, de acordo com a lei mosaica, eram animais impuros. E aí a primeira reação de Pedro é dizer, eu não vou comer isso é impuro. E a voz do Senhor diz para ele o seguinte, não faças imundo, impuro, o que Deus purificou. E nós sabemos que o que está sendo dito é que os gentios também iam receber a fé. Ou seja, aquilo que antes era declarado indigno, agora ia receber o evangelho. E nós sabemos disso, porque quando Pedro vai a Cornélio, a primeira frase que Pedro diz é o seguinte, eu agora reconheço, olha ele falando, eu agora reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Agora, irmãos, conversa de pé de ouvido aqui agora. Agora Pedro está percebendo que o evangelho não é só para os judeus. Quando Jesus ressuscitou, ele falou assim, vocês vão receber poder para serem testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Espera aí. Jerusalém, os judeus estão lá. Dispersão, a gente sabe que existe no mundo judeu. Agora, espera aí, gente. Aos confins da terra, eles só vão pregar para judeu? O que está sendo anunciado, as verdades que eles ouvem, Pedro então está entendendo o seguinte, não é só para judeu. Mas depois dessa visão que ele recusou 3 vezes de comer, e ele chega diante de Cornélio com todo o sobrenatural que aconteceu, ele estava assim, agora reconheço que Deus não faz exceção. Aí você pensa assim comigo, meu Deus, o homem andou com Jesus, aprendeu a palavra, foi cheio do Espírito Santo, o homem conheceu a graça de Deus em vários momentos da sua história. Mas irmão, por mais Pedro e por mais história com Deus que você tenha, você tem que sair e ir para um lugar onde você é tratado por Ele. Sabe por quê? Porque Deus vai trazer ímpios que você nem imagina perto de você, mas para trazer Cornélio, Ele tem que tratar você. Deus não trouxe Cornélio enquanto Pedro não foi tratado por ele. Sabe por quê? Porque quando a gente não está tratado, nós acabamos deixando Cornélios morrerem. Há uma impiedade religiosa em muitos de nós, de fazer um clube ou de fazer algo exclusivo para nós ou para o nosso grupo. Quando eu vim para Lagoinha, irmãos, eu confesso para vocês que eu fiquei assustado com algo. Nós temos aqui na igreja uma pessoa para mim que é um milagre vivo, daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa.
Mas eu fiquei impressionado como as pessoas tratavam esse milagre vivo. Alguns irmãos conhecem, o Guilherme de Pádua está conosco. E eu fiquei assustado de ver crentes aqui em Lagoinha, que chegaram a cuspir nele, a ofendê-lo, a dizer para o pastor, nosso pastor Márcio, e virar para o nosso pastor Márcio e dizer assim, eu não sei como é que você recebe esse tipo de gente. E é crente, irmão. Ah, mas por quê, irmão? Não, um assassino, como pode? Eu nunca vou me esquecer de um dia, que o pastor Márcio, em uma das nossas conferências, ele disse, a Lagoinha é um lugar para ex-traficante, ex-prostituta, porque vai entrar aqui e vai sair daqui transformado. Ah, Drummond, mas ele matou uma pessoa. Irmão, você lê um livro chamado 1 Coríntios, de um escritor que fala sobre o amor é paciente, é benigno. E antes de se converter, ele era um assassino. Mas a graça de Deus transformará assassinos em apóstolos, irmão. Uma vez eu estava vendo um pastor que perguntaram para ele assim, pastor, vem cá, uma dúvida teológica, né? E o pastor estava respondendo. Eles perguntou assim para ele, pastor, a Bíblia diz do trigo e do joio, o trigo e o joio. Aí que o trigo tem que crescer junto com o joio para não arrancar, para não pegar o joio e o trigo junto. Então deixa crescer, na época da colheita, tira o joio. Aí a pergunta teológica do sujeito era a seguinte, pastor, deixa eu te perguntar, o joio está predestinado a ser joio? E o trigo está predestinado a ser trigo? E o pastor começou a falar com ele, do processo de semeadura, aquela coisa toda, e falou que representa homens, trigo e joio. Eu adorei a resposta dele. Ele começou a falar que Deus é aquele que transforma. Ele disse assim, olha, se você não acredita que trigo vira joio e que joio vira trigo, é porque talvez você não tenha nem consciência de você mesmo. Porque antes você era um joio. E se você não reconhece que era um joio, é porque você ainda deve ser um joio. Mas eu prego o evangelho que transforma joio em trigo. Eu prego o evangelho que transforma ladrão em honesto. E esse evangelho, essa graça quer te alcançar, meu irmão. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor mesmo? Aleluia! Só para a gente terminar. Irmão, Pedro, chega lá. Debaixo de tanta graça de Deus. Eu fiz questão, juro para você que eu fiz isso em casa. Quando estava preparando a mensagem. Irmãos, eu li a pregação de Pedro. E li com calma, bem devagar. Falei a pregação bem devagarzinho. Pedro prega do verso 34 em diante, em capítulo 10. Ele fala que Deus não faz acepção de pessoas. Começa a pregar para Cornélio, para a família de Cornélio, para os amigos de Cornélio ali. E aí ele fala, aquele versículo famoso aqui no Carisma, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo com poder, fala da morte, da ressurreição, e vai fazendo. Irmãos, eu cronometrei, eu fui lendo e cronometrando aqui. Sabe quanto tempo eu levei para falar a mensagem de Pedro? 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto e 30. A última frase do sermão dele é a seguinte, que todos aqueles que creem no perdão dos seus pecados, ou creem no nome de Jesus, tem o perdão dos seus pecados, é a frase. Quem crê no nome tem o perdão dos seus pecados. Cornélio, a família, os amigos, ninguém era salvo. Irmão, diz a Bíblia que quando Pedro falou essa última frase, parece que eles acreditaram na frase que Pedro liberou. Por que você acha isso, Drummond? Porque era crer no perdão dos pecados. Parece que eles creram, que foram salvos. E não só salvos, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles. E eles começaram a falar em novas línguas. Eles foram cheios do Espírito Santo ali mesmo. E depois veio o batismo nas águas. Drummond, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, irmão, que quando a gente começa a fluir e se entregar à graça, nós vamos ver resultados mais rápidos do que a gente imagina. Seremos rejeitados de um lado, seremos perseguidos de um lado, mas nós vamos ver o mover da graça de Deus convertendo e transformando gente.
Por isso, se entregue a essa graça. Se entregue a esse mover. Você pode ficar de pé onde você está?